Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros Brasil no YouTube. A gente está falando da penúltima aula de 2017, Semana do Natal, e a gente está aqui gravando conteúdo e disponibilizando. Sei que muitos de vocês estão de férias, provavelmente nem vão ver esse vídeo por agora, mas nosso compromisso de trazer 2 aulas por semana permanece firme e a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre like, e não é o like do Facebook ou o like aqui do YouTube. Falando em like, já que a gente está falando dele, não esqueçam, vocês que já conhecem nosso conteúdo, consomem nosso conteúdo, sabem do nosso compromisso com a educação, dá logo o like nesse vídeo, que você sempre esquece de fazer isso no final, dá o like nesse vídeo, porque ele ajuda que esse conteúdo alcance mais pessoas e que mais pessoas aprendam a trabalhar da maneira correta com o Power BI. Então dá o seu like logo para você não esquecer no final, tá? Bom, vídeo aula de hoje, vamos falar do like, e do like bem semelhante, na verdade a gente vai fazer o mesmo efeito do like que a gente usa no SQL Server ou no SQL Server, Bom, para você que já trabalha com banco, é a mesma sintaxe, é o mesmo sentido da coisa, o contém, Você vai lá, faz seu select column 1, column 2, column 3, from table tal, where column tal, like alguma coisa. É esse mesmo sentido que a gente vai trazer aqui para dentro do Power BI. Para você que não trabalha com banco de dados, eu vou te explicar o que vai acontecer aqui e qual é o sentido desse like. Bom, se você ainda não baixou o conteúdo PBI 60, faz o download lá em www.planilheiros.com.br. Localiza a nossa área de downloads. É gratuito, basta você estar cadastrado no nosso site. Localiza lá o arquivo PBI 60, baixa e acompanha a solução junto comigo. Bom, no arquivo PBI 60, pessoal, vocês já vão encontrar esse painelzinho aqui criado, tá? Vamos ter atenção aqui no seguinte. Eu tenho uma tabela onde os seguintes campos surgem para a gente: filial área, estado, volume extraído e responsável. Muita atenção neste campo responsável. Reparem que nesse campo eu posso ter somente um valor, um responsável por linha, por área. Eu posso ter 2 responsáveis por área, ou eu posso até ter 3 responsáveis por uma área. Ok? Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte: suponha que eu queira saber somente as áreas onde exista pelo menos o Garcia. Ok? Então reparem que eu tenho aqui uma segmentação de dados, que se eu clicar somente no Garcia, eu só trago as áreas onde o Garcia é único responsável. Eu não estou trazendo as demais áreas onde o Garcia divide a responsabilidade. Para eu fazer isso, eu teria que marcar, segurando o Ctrl, os outros segmentos onde o Garcia aparece. Por exemplo, aqui, Diogo e Garcia, Garcia e Rui Diogo e Garcia. E aí sim, eu teria o like Garcia do SQL Server. O contém Garcia. Ele estaria da coluna responsável todas as linhas onde ele encontraria pelo menos o Garcia, independente se ele está sozinho ou com outros responsáveis. Então o que a gente vai criar aqui hoje é uma segmentação de dados somente com os nomes Garcia, Rui e Diogo. E quando você clicar em um desses nomes, ele já vai estar selecionando, na verdade, todo mundo que contém Garcia. No caso do Garcia aqui, as 4 opções que contém Garcia. Bacana? É isso que a gente vai criar aqui nesse exercício de hoje, nessa videoaula de hoje. Bom, o primeiro passo para a gente fazer isso, eu poderia simplesmente aqui criar uma nova tabela e inserir dados com os meus vendedores únicos, que eu vou precisar desses nomes únicos, Diogo, Rui e Garcia. E a partir dela, pessoal, criar a minha medida para fazer a minha filtragem dinâmica, o meu like. Só que se eu fizer assim, dessa maneira, eu não estou sendo muito inteligente na criação do meu resultado. Porque sempre que entrar um responsável novo na minha empresa, eu vou ter que manualmente adicioná-lo aqui nessa tabela. E a gente aqui no Planilheiros preza pelo uso
mais efetivo possível dos recursos do Power BI. Então não é assim que a gente vai criar, não. Vamos cancelar. Eu vou criar, pessoal, a partir do próprio editor de consultas, uma forma automática dele identificar quais são os responsáveis e colocá-los numa tabela, assim como a gente estava montando ali manualmente, já ordenado para a gente. E sempre que um responsável novo entrar, esse responsável já vai ser inserido automaticamente nessa tabela. Bom, como é que a gente faz isso? Repara que é o seguinte, ó, vou pegar essa coluna responsável aqui, ok? Botão direito nela e vou adicionar como nova consulta. Reparem que ela já criou então uma lista aqui para mim, beleza, pessoal? E eu vou transformar essa lista numa tabela. Para quem já fez nossos cursos presenciais do módulo 2, já sabe a diferença de lista para tabela, de registro para lista para tabela e por aí vai. Então eu vou transformar isso aqui numa tabela, ok? Com a tabela criada, agora eu vou separar essas opções em colunas. Para cada coluna ter somente o nome de um responsável. Então, ó, na coluna eu só tenho um responsável, a coluna 1, vai ficar sempre um nome aparecendo, o primeiro da lista. Diogo, Diogo, Garcia, Garcia, Rui, Rui, Rui. Na coluna 2, onde eu não tenho dois responsáveis, vai aparecer vazio, e onde eu tenho vai aparecer Garcia, vazio, Rui, vazio, Diogo, Diogo. E na coluna 3, onde eu não tenho responsável, vazio, 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 vazio e Garcia. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer uma divisão de colunas por delimitador. O nosso delimitador é vírgula, espaço. Então vou vir aqui em personalizado, vírgula, espaço e muita atenção numa pegadinha que tem aqui. Se você está usando a versão de dezembro de 2017 do Power BI, você vê aqui em opções avançadas, repara que ele está colocando para você dividir em até 2 colunas. Mas a gente sabe que aqui nós temos 3 colunas, né? Porque nós temos em uma linha 3 vendedores em determinadas situações. Então você tem que colocar aqui o número 3, para que ele divida em 3 colunas. Bacana? Então agora que nós temos as 3 colunas, eu quero juntar essas 3 colunas com valores únicos por linha em uma coluna só, para eu ter todos os valores possíveis de vendedor em uma única coluna. Então eu vou vir aqui em transformar, na guia transformar, e escolher esse botãozinho aqui, ó, na setinha, transformar colunas em linhas. Ou posso clicar com o botão direito aqui no rótulo das colunas e escolher transformar colunas em linhas. Beleza? Então repare que agora eu tenho uma coluna valor somente com um único valor por linha. Beleza? Esse atributo aqui eu não preciso, eu vou deletar. E nessa coluna de valor que me restou, o botão direito, eu vou remover as duplicatas. Pronto, pessoal. Agora eu tenho automaticamente os meus valores únicos de responsáveis. Bacana? Então eu vou chamar essa query aqui de dResponsável, vou botar um Dzinho aqui na frente, e vou deixar o nome da coluna como valor, tá? Página inicial, fechar e aplicar. Repare o seguinte, pessoal, agora nós temos no nosso modelo de dados 2 tabelas, F extração e D responsável. Aqui, ó, as duas não conversam, é isso mesmo, ok? E agora a gente vai criar o nosso DAX. A gente sempre cria um DAX, pessoal, para servir como cálculo para usar em algum visual, numa tabela, num gráfico e tudo mais. Dessa vez a gente vai estar criando uma medida para criar um filtro inteligente. Então a gente está criando uma medida para usar nessas áreas aqui, ó, de filtros. Legal? Para ela poder transformar a forma como a gente interage com o painel. Bom, então vamos criar essa medida. F extração, nova medida. O nome da nossa medida vai ser filtro like SQL. Legal? E a gente vai criar então, pessoal, o seguinte cálculo. Eu vou usar uma SumX, porque eu preciso que o meu cálculo varra linha a linha da minha tabela. Então a SumX, ela inverte o contexto de filtro para contexto de row. Para quem já fez nossos cursos presenciais sabe o que é isso. Ou também para quem já viu algumas aulas aqui do canal sobre row context e filter context também sabe. Então eu vou usar a SumX
E o primeiro argumento da SumX, pessoal, é uma tabela. É em que tabela eu quero executar esse meu cálculo linha a linha. Eu quero executar esse cálculo na minha tabela de responsável. Ponto e vírgula. E depois ela me pede uma expressão. É a expressão que vai varrer essa linha a linha. Legal? Eu vou usar a função find, que é a função de procura. Também tem a função search aqui no DAX. As duas fazem as mesmas coisas. O que muda entre uma e outra é que a find diferencia, ela é case sensitivo, ela diferencia maiúsculas de minúsculas, e a search não, tá? Bom, então na find, repare que eu tenho aqui os argumentos, 2 são obrigatórios e 2 são opcionais, que estão entre colchetes. O primeiro argumento é find text, é o texto que eu quero encontrar. O texto que eu quero encontrar é exatamente aquelas linhas da tabela de responsável, onde eu tenho um responsável por linha. Então, de responsável, campo valor, que é onde estão os meus responsáveis linha a linha. Ponto e vírgula. Depois, pessoal, ele me pergunta, contendo o texto. Olha o like aparecendo aqui. E aí a gente vai usar a função max. O que a função max vai fazer? A função max vai procurar qual é o maior item da coluna de responsáveis da tabela F extração. Ok? Então, olha o resultado que vai vir. Max da F extração, coluna responsável. Então, ó, fechei ponto e vírgula. Fechei o parênteses dela e ponto e vírgula para continuar o find. Calma que eu já vou explicar o que está acontecendo. Depois ele me pede start position. Eu não vou fornecer isso, eu não quero. Ponto e vírgula. E depois ele me pede o valor não encontrado, ou seja, quando ele não encontrar um desses nomes, Garcia, Rui ou Diogo, o que você quer que ele retorne? Eu quero que ele retorne 0. Ok? Então fechei o meu find e fechei a minha SumX. Certo? Beleza. Vou dar Enter. Bom, antes de eu voltar para cá, deixa eu vir aqui no meu DAX Studio para mostrar para vocês o que esse Find Max está fazendo aqui. Deixa eu abrir aqui o DAX Studio para vocês. Aqui no DAX Studio, então, pessoal, vamos gerar aqui uma Evaluate e fazer a função Max aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Então, deixa eu gerar aqui uma tabelinha padrão e jogar a nossa Max da tabela F extração do campo responsável. Legal? Fechei aqui, vamos fechar mais uma aqui embaixo e vamos rodar. Pronto. Então repara, pessoal, que o resultado da minha Max é Rui, Diogo e Garcia. Se eu vier aqui na minha tabela de extração e deixar o mouse em cima da responsável, ele me traz algumas informações, por exemplo, tem 7 valores distintos, e o Max que ele encontrou também é Rui, Diogo e Garcia, ou seja, é a linha onde eu tenho mais opções disponíveis de responsáveis na mesma linha. Legal? Então, esse Max, na verdade, pessoal, está gerando para a gente aqui a posição, sempre que ele encontrar na coluna responsável valor Rui, ou Diogo ou Garcia, em que posição começa Rui, Diogo ou Garcia na tabela responsável. Legal? Então eu vou pegar aqui agora essa conta e vou jogar aqui dentro da minha tabela. Vamos trazer aqui o campo valor para cá e gerar uma segmentação. Agora sim vai ficar facinho, ó. Se eu apertar o Diogo, repara o seguinte, aonde eu não tenho o Diogo, eu trouxe 0. Aonde eu tenho, ele começou a procurar só o Diogo, e ele falou, ó, o Diogo nesses dois aqui começa no caractere 1. Aqui também começa no caractere 1, tá vendo, ó? Todos os Diogos começam aqui, ó, que começa no 6, ó. Ele contou 3 do Rui, 4 da vírgula, 5 do espaço, 6 Diogo. E onde não tem Diogo, ele encontrou 0. Ele retorna 0. A mesma coisa se você clicar no Garcia, tá vendo? E a mesma coisa se você clicar no Rui. Então, a gente gerou um padrão para dizer aonde ele está encontrando determinado o contém Rui e aonde ele não está encontrando o contém Rui. É o like. Bom, se eu já consegui encontrar um padrão, que é sempre que ele retorna um número diferente de 0, basta agora eu fazer o if. Então vamos lá, ó. Vou pegar minha medida, aqui,
e vou gerar um if aqui. If, o meu teste lógico vai ser exatamente o meu SumX, só que tudo que for maior que 0. Se o meu SumX for maior do que 0, ponto e vírgula, o que eu quero que ele retorne? Eu quero que ele retorne, ou seja, ele encontrou o nome, deu maior que 0. Ele começou a contar o dígito onde esse nome está. Eu quero que ele retorne achei. 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 Pronto. E se ele não encontrar, ponto e vírgula, eu quero que ele retorne não achei. Vamos botar aspas e fechar o if. Enter. Então repare que agora a nossa coluninha aqui mudou para achei e não achei. Diogo. Tudo que não tem Diogo ele trouxe não achei. E tudo que contém o Diogo ele trouxe achei. Por aí vai. Garcia, mesma coisa. Legal? Então como é que eu faço agora para que ele só retorne para mim o que eu achei e descarte o que eu não achei? Muito simples. A gente vai usar essa medida que a gente criou como filtro dos visuais. Então olha só, apertei esse visual aqui. Vou vir aqui nos filtros de nível visual, vou colocar a medida para cá. Pronto. E aqui eu vou escolher o E. Achei. Não é esse o filtro que a gente quer usar? E aplicar o filtro. Pronto. Agora, pessoal, a gente tem o like funcionando. Ó. Aqui já está funcionando. Ó. Só Garcia, então ele trouxe todo mundo que é ou Garcia sozinho, ou Garcia e Diogo, ou Garcia e Rui, ou Rui, Diogo e Garcia. Mas tem Garcia em todos, contém Garcia. Mesma coisa para o Rui e mesma coisa para o Diogo. Então, em vez de eu ficar agora selecionando Garcia, Garcia, Garcia e Garcia, eu posso vir unicamente selecionar Garcia. Mesma coisa eu posso fazer para cá. Ó. Venho aqui no filtro, jogo nossa medida, neste gráfico, estou com ele selecionado, achei. Aplico o filtro, pronto. Então, só os do Rui, só os do Garcia, só os do Diogo. E assim a gente consegue fazer o conceito do like dentro do Power BI para trazer somente o que contém determinado valor. Esse conceito é muito importante, esse if é muito interessante. Se você entende uma lógica dessa, você tem N possibilidades de criação de exceções aqui dentro do Power BI. Legal? Então, se você ainda não deu like e gostou da videoaula, não deixe de dar o seu like, compartilhe com seus amigos. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um bom final de ano a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.